Violência doméstica contra a mulher é o tema de hoje. E estamos aqui com a Ana Cristina Mendes, que é a juíza da primeira vara de violência doméstica, a Daniele Magalhães, que é psicóloga clínica, e a Ana Emília Soteiro, gestora de políticas para mulheres em Mato Grosso. E a gente terminou o segundo bloco aqui dizendo o seguinte, que muitas mulheres se calam. E enquanto a Ana Cristina comentava no início do programa que a violência ela começa aos poucos, e então a mulher precisa perceber isso, né? E muitas vezes ela vai deixando, sempre, não, mas ele não vai fazer nada, ele me xingou, mas isso amanhã passa, enfim, e não conta para a mãe, não conta para o pai, não conta para amigos, ninguém fica sabendo que essa pessoa poderia ser e fazer coisas horríveis, como a gente vê aí noticiários praticamente todos os dias, esse tipo de violência. Por que elas se calam? É por medo? Olha, eu vou até mais além do que você falou. Você acredita que tem violência doméstica que começa no namoro? Tem casos, relacionamentos de namoro, onde o namorado lá, ele já mostra seus indícios de agressividade, de excessos de ciúmes, de possessividade, etc. E às vezes aceita e casa. Aceita e casa. E fica noiva e casa. E às vezes, quando acontece nessa fase ainda, que antecede o casamento, eu sempre digo, mas você vai ficar com ele. Você vai arriscar. Mas, doutora, ele prometeu que ele vai mudar. Ela já começou a viver um ciclo de violência. São promessas, e não está se apercebendo disso. E isso é muito sério. Eu digo sempre, é uma frase que eu uso muito com as minhas vítimas, eu digo, olha, ninguém faz com você aquilo que você não permite. Vamos começar nesse princípio. Aconteceu a primeira vez, vai acontecer a segunda se você permitir. Se você não estabelecer os limites de uma relação quando ela inicia, depois que ela já começou, você não vai conseguir. Você não vai conseguir estabelecer esses limites. Mas que limites você são acha esses? que, são após a primeira agressão, ela conversando com essa pessoa e dizendo, não aceito mais isso, ele vai parar de agredir? Na verdade, não é só conversando, né? É aquela coisa do primeiro impacto, de tomar decisões realmente radicais, de tomar providências outras. Agora você vai me perguntar assim, mas você acredita que alguém possa mudar? Acredito em mudanças. Eu acredito sim, até por isso que eu brigo, até por isso que eu luto. Se eu não acreditar que uma pessoa pode mudar, eu vou dizer, meu Deus, meus netos, minhas bisnetas vão viver violência doméstica? Minhas filhas vão viver? Não, eu acredito que possa. Temos realmente terapia de casal para trabalhar esses conflitos. Eu acredito em mudanças. O que cala, o que faz uma mulher se calar? A dependência emocional é um dos fatores terríveis que levam, talvez seja um dos maiores. A financeira hoje não é tanto. A gente já vê a mulher que a mulher hoje é muito mais empoderada do que foram as nossas mães, as nossas avós. Ela já trabalha, ela já tem carreiras. Hoje a mulher conduz trator. Ela trabalha no arado com trator e tem uma pesquisa da New Holland, quem quiser olhar, interessantíssima, onde ela mostra, fazendo um parâmetro lá com homens, que as mulheres que conduziram determinados maquinários no período X de tempo, elas economizaram muito mais, a máquina estragou muito menos. Então, seguros são mais baratos pra gente. Seguros são mais baratos. Então, tem lá, mulher hoje é motorista de ônibus, é taxista, ela é árbitro de futebol, ela profissões que eram eminentemente masculinas, né? Só eram realmente formados por homens. Hoje não. Hoje mulheres são desembargadoras em um número expressivo. Olha o nosso tribunal. Juízas, né? A Casa das 7 Mulheres. São 7 mulheres poderosas ali. Então, isso está mudando. A questão da dependência econômica, graças a Deus, ela está mudando. Né? E naquelas que realmente ainda tem aquele problema sério de dependência, o Estado é nosso parceiro naqueles pedidos que fazemos de assistência à mulher vítima de violência por um período até que ela se reestruture em razão da retirada do agressor doméstico do lar. A gente faz determinados ofícios, a CETAS é nossa parceira aí, o Estado tem nos assistido há muitos anos, né? No sentido de dar um suporte para a mulher naquele período que ela teve o agressor tirado da casa e que ela ainda não se estruturou. A gente solicita vaga em creches, vaga nisso, consegue estabelecer ali uma rotina de trabalho para aquela casa. Então, isso tudo é possível, dá para você contornar. Agora, a dependência emocional,
Aí ela precisa dessa assistência que a doutora falou agora há pouco. Tem que ter um acompanhamento psicológico, porque eu, juíza, não consigo convencê-la em uma sentada, em uma conversa, de que ela precisa se Porque existe libertar. aquela questão, mas eu amo tanto, não consigo viver sem essa pessoa, né? E outras coisas que ela começa a sentir. Por exemplo, quando o agressor vai para a cadeia, aí ela começa a se sentir como culpada, né? Culpada. É aquela síndrome de Estocolmo mesmo, ao inverso. Né? Não é porque ela se apaixona, porque na verdade ela já é apaixonada. É porque ela começa a achar que o que ela está fazendo ele viver é maior, é mais grave. Mais doloroso do que a dor mais dela. doloroso do que o que ele fez ela viver. Quando a família também não reforça isso, né? Exatamente, quando a própria família não faz a crucificação daquela mulher. Porque não viveu junto e o que ela dizer viveu. Aí você abriu um parênteses também ótimo. O agressor doméstico, ele não é bandido. Claro que não. Ele não tem a cara feia. Ele não é o homem mau. Ele não é o da cara mal. Ele é aquele funcionário maravilhoso, funcionário do mês com plaquinha na parede e tudo. Todo mundo adora, né? Todo mundo acha ele né? ótimo. Fora de casa Ajuda ele a é família. 10, ajuda, um pai exemplar, aquela coisa assim. Aí, quando surge a história de que ele bate na mulher, que ele é simplesmente o algoz ali, causa surpresa para todos. Todos, indistintamente, todos dizem. Eu tenho lá, as testemunhas de defesa são sempre pessoas que dizem assim, ele é excelente vizinho, ele é ótimo, olha, nunca soube nada, sempre em casa, sempre ali. E aí, como é que fica? E às vezes é mesmo, né? Só não é dentro de casa. Exatamente, mas né? Mas é o comportamento dele, realmente a psicologia explica isso. Tem filmes que retratam bem isso, né? Um com a Jennifer Lopez, que ela é casada com um empresário, né? Que o cara é o exemplo, é o que todos queriam, mas ela apanha toda noite. E aquele dormindo com o inimigo? Isso daí. Com a Julia Roberts. A Julia Roberts. Mas tem um com a Jennifer Lopez Tem também. Esse é o da Julia Roberts. Tem muitos filmes que retratam Dormindo com o inimigo, isso. onde ele era extremamente doido, louco, tudo tinha que virar, os rótulos, as toalhinhas tinham que ficar... E você pergunta para mim, isso é só na ficção? Não. Nós já tivemos casos, eu tive um caso escabroso, certa feita, que eu ouvia a vítima falando o que ele fazia com ela, eu falei, gente, isso dá um filme, um longa, assim, com certeza de estourar a bilheteria em qualquer lugar do mundo. Ela tinha noção disso, que daria um filme, a vida dela? A vida dela daria um filme. Ela tinha essa noção? Tinha. Como aquele dormindo com o inimigo. Como aquele. E assim, com aquela mente que a mulher também, ela vai, no decorrer da dor, ela vai também começando a pensar, gente, eu vou fazendo 1000 projetos de matá-lo. A mulher começa. Sim. Ela entra numa paranoia de dor, de maneira de família, que ela fica assim, familiar. ela fica criando situações, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Ela nunca tem coragem, é muito difícil uma mulher que tem coragem. E o espaço da psicologia, ele é muito importante, porque quando a pessoa começa a dividir esses segredos, né, segredos, porque é ela e o marido vivendo esse inferno, ela começa a perceber que o fantasma não é tão grande, que ela consegue trabalhar isso. Então, assim, por isso que eu falo, primeiro a pessoa tem que se encaminhar para um trabalho psicológico, porque a questão é muito profunda, ela começa muito antes. Então, assim, cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar. Não dá, mas temos que buscar na história de vida de cada um, aonde começa a pessoa a entender que pode aceitar esses comportamentos do outro, né? E são filmes mesmo, de assim, de suspense, são vidas que ela sai dali e diz assim, não, doutora, mas eu não posso me separar dele. Não posso por causa disso. E aí, eu disse da audiência que eu tive essa semana com as minhas vítimas, ela tem hoje também uma grande, foi anteontem, foi na terça-feira, e praticamente todas as mulheres começaram a chorar juntas por conta de uma das mulheres. Mas assim, ouvindo a história de uma, ela contou toda a história dela, eu disse assim, mas me preocupa, né, a sua expressão, me preocupa a sua situação. Ela disse, não, doutora, eu vou ficar bem, a senhora pode ficar tranquila, eu vou ficar bem, mas eu tenho que continuar, minhas filhas vão me deixar se eu largar dele, eu vou ficar só. Assim, eu achei aquela história terrível. Aí, a próxima que contou, a história era pior do que da anterior. Aí, a terceira que contou, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? A terceira que contou era uma jovem de 21 anos, com um histórico de vida, assim, escabroso,
de violência. 20 anos. Com 21 anos. Que o pai espancava a mãe, matou a mãe. A mãe Padrão. morreu no parto dela, de tanto apanhar do pai, que apanhou gestante. Ela está no quarto filho. Ela está grávida de 1 mês de com um pequenininho de 8 meses no colo, com uma de 2 aninhos e com outro que já mora com outro pai. Uma história de vida e a menina só tem 21 anos. Então, assim, você vai vendo em cada história, uma história mais triste que a outra. Mas por que não denuncia? Porque vive uma dependência emocional muito grande. Aquele agressor, muitas vezes, ele convence aquela mulher de que ela não é nada sem ele. Aí eu sempre brinco, gente, a vida após aquele homem. Acredite em mim, a vida após aquele homem. A psicologia associa esses quadros ao quadro de codependente, de quem tem quadros de alcoólicos em casa ou dependentes químicos e não consegue sair dessa relação. Eles colocam essa situação da violência nesse mesmo quadro de codependente também. Sim, é verdade. E é tão grave, tão sério, que por isso eu digo, a gente tem que alcançar muito mais do que está nos autos. Bom, infelizmente, o nosso tempo esgotou-se. 1 hora de bate-papo e foi bom, né, meninas? Muito bom, muito bom. O tema de hoje foi violência doméstica contra mulheres. Estávamos aqui até agora então com a Ana Cristina Mendes, a Ana Emília Soteiro e a Daniele Magalhães. Obrigadíssimo pela participação de vocês no programa. Foi muito importante. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. E Quer sempre que chamar... deixar um recadinho, né, Emília? Vamos lá, deixa o seu recado. É uma satisfação. É só convidar que vocês estarei sempre pronta. Ana Cristina, o que você diria para essa mulher que está em casa hoje e ela se cala? Eu diria para ela assim, se você não fizer nada por você, ninguém vai fazer. O termo é libertação, verdadeiramente. Se liberte. Viva você. Eu sou uma pessoa. Não existe uma pessoa atrelada à vida da outra que consiga ser feliz. Muito bem. E Daniele, qual é o seu recado? Primeiro eu quero agradecer a participação e gostaria também de dizer para essas pessoas, né, de imenso sofrimento, que dê o primeiro passo e confie que do outro lado talvez tenha alguém que possa ajudar nesse processo até que ela consiga com seus próprios pés sair, né, de toda essa situação. Mas tem que achar força para o primeiro passo. Muito obrigada. E é claro que amanhã a gente volta com o programa Algo a Mais com outro tema. Cris Pompeu, qual é o tema de amanhã? Sim, amanhã nós se encontra às 10h30 ao vivo, falando sobre loucos por carros. Acho que o brasileiro como um todo uma paixão é uma louca, paixão né? nacional, né? Uma Será? paixão. Vamos Eu acho conversar que sim. amanhã sobre isso? Homens, amanhã né? a gente se encontra aqui. É isso aí, então você não pode perder amanhã Paixão por Carros às 10h30 ao vivo. O programa Algo a Mais volta amanhã. Uma bela quinta-feira para todos vocês. Um super beijo, até lá. Tchau. Da força da mulher.